Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio pela nossa querida Lomba Grande. O meu convidado de hoje é idealista, autêntico, organizado, natural de Novo Hamburgo, filho de seu Áureo e da dona Érica, é tradicionalista que enveredou para a temática da cultura. O marido da Kátia é pesquisador e escritor. Sua obra mais recente, Lomba Grande, conta de sua história, um resgate histórico da localidade. O pai da Carolina e da Melina, um dos fundadores da ACTNH, Associação Cultural Tradicionalista de Novo Hamburgo, é atualmente também pesquisador da cultura germânica. Hoje teremos uma conversa de peso com Aurélio Strach. Aurélio, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, a satisfação é toda minha, né, Rodrigo, estar aqui no teu programa. É muito nossa, porque a gente fala muito pouco de Lomba Grande. Essa área que tem 2/3 do tamanho de Novo Hamburgo, né? É 2/3 do nosso território total, né? Lindíssima, que a gente adora passear, que a gente adora estar lá, que cada vez mais as pessoas amam viver lá, né? Escolheram lá para morar, para dormir, para ter uma qualidade de vida melhor. E a gente acaba ficando restrito a alguns momentos, alguns expoentes que saem da Lomba Grande, né? Como tu foste diretor de uma grande empresa multinacional, como a nossa Suzana Cacuta, né? Filha da Lomba Grande. Minha colega de ginásio lá, então, né? Suzana Cacuta. Pô, aquela turma saiu bem, então. Olha, eu acho que sim, né, Rodrigo? E a dona Regina Becker, né? É, nossa deputada lá. Secretária neste momento de trabalho. Se me permitir, né? eu vou acrescentar o nosso Por favor. saudoso Telmo Lauro Miller, o qual eu estou fazendo uma homenagem nesse último livro que eu escrevi, em função dele ser um lombagrandense, nasceu lá na Lomba Grande. Eu não sabia disso. Exatamente. Fundador do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. E ele escreveu 2 livros que me ajudaram, né, a trazer esse resgate histórico de Lomba Grande. E é uma grande pessoa que deixou um legado muito grande na história. Né? Não, eu brinco sempre que eu não sou hoje professor de história, formado em história, porque eu não fui conversar com ele. A professora Helga, no 25 de julho, da biblioteca, disse, não, vai lá conversar com ele. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, naquela época. Vai ao museu. E eu dizia para o meu pai que eu queria ser professor. Ele disse, não, tem que fazer alguma coisa que vai dar dinheiro, meu filho. Tá, então vou fazer advocacia. Eu não sabia o direito. Daí ele dizia assim, não, isso tu pode fazer. Fiz direito e nunca vou exercer. Nunca vai exercer. Agora, eu acho que se eu tivesse ido ter aquela conversa com o professor Lauro, eu teria virado historiador, viu, tio? Com certeza. Só tu lendo os livros dele, né, tu já tem uma vontade assim, porque eu tenho uma característica, eu me remeto ao passado, né, Rodrigo? Eu me coloco no lugar dele, vivenciando aquela época, e isso me fascina. Então fez com que eu me aprimorasse nas pesquisas que ele deixou. E, claro, hoje a gente é membro do Museu Histórico de São Leopoldo, faz pesquisas e me ajudou muito a resgatar muitas fotografias também. Né? Olha, a gente tem uma característica na nossa Lomba Grande que é de não ter iniciado com Novo Hamburgo, né? Tipo, a nossa Boa Saúde nos anos 90 decidiu pela anexação à cidade de Novo Hamburgo, estava conectada com Novo Hamburgo, não com São Leopoldo. Lomba Grande não teve muito essa escolha, né? Não. Em 1940 ela não pertencia a Novo Hamburgo até aquele momento. Não. Eu vou dar um breve histórico assim para situar os teus ouvintes. A história da Lomba Grande começou em 1788, Opa. quando a coroa portuguesa chegou na feitoria do Linho Cânhamo. Por quê? Porque a Lomba Grande, que não era esse nome, não, Lomba Grande não tinha esse nome nessa época, era do lado da feitoria. Então, quando chegou a coroa portuguesa, o que eles fizeram? Começaram a plantar linho cânhamo na área que hoje é a Lomba Grande. Então, em 1904, o intendente de São Leopoldo, que era o que é hoje o prefeito, né? Através de um decreto, fez o 6º distrito Lomba Grande. Então, oficialmente, Lomba Grande tem 117 anos. Mas ela tem 230, ela tem muito mais,
Porque antes desse período, nós já tínhamos lá portugueses, escravos, plantando o linho cânhamo. Então é uma rica de uma história que poucas pessoas conhecem. E o que me fez também eu pesquisar, só completando, depois em 1940, né, Lomba Grande passou a ser o terceiro distrito de Novo Hamburgo. Então nós estamos falando de 84 anos. Então o ouvinte, ou que está nos assistindo, faça as contas. Nós temos 230 anos de ligação histórica com São Leopoldo e 89 com Novo Hamburgo. Vejam que interessante que é a história, como ela é fascinante quando a gente situa ela. É verdade que os negros que trabalhavam ali na feitoria, na real feitoria do linho cânhamo, né? Certo. Criada para o sisal dos navios, para fazer cordas para os navios, né? Ficaram na Lomba Grande? Sim. Porque nós não tínhamos uma população negra, não tinham grandes estâncias na nossa região, né? Não. Eles vieram para cá muito naquele momento por conta exatamente da feitoria, né? Da feitoria para a plantação. Então, lá na Lomba Grande, quando eu fiz as primeiras pesquisas, o nome era o seguinte: roças denominado Sendente e roças denominado de Guari. Sendente era um nome anterior de Lomba Grande. Tu sabias disso? Nem ideia. Puxa vida. Ninguém da Lomba Grande não sabia. No Império Português, depois Dom Pedro I, Dom Pedro II, o nome era Sendente. E roças denominadas do Guari é por causa do rio Guari que hoje faz parte do território de Lomba Grande. Que maravilha. E esses dois locais eram as plantações de linho cânhamo, onde eram feitas por escravos. Quando, em 1824, né, chegou a colonização alemã ali, o que a administração da feitoria fez? Começou a colocar esses alemães que chegaram da Alemanha dentro dessas roças, que tinham umas choupanas, né, para eles ficar mais perto da área de terra e desmatar, que eram mata virgens lá. Aliás, foi uma socialização ali, quase no mesmo tamanho e proporção que Hamburgo Velho e que Campo Bom também teve, né? Sim. Lomba Grande teve uma oligarquia, né? Uma fidalguia, uma aristocracia constituída naquele momento por aqueles alemães que vieram e colonizaram aquele primeiro espaço, né? Acho que o nosso cemitério ali é antiquíssimo, sim, as comunidades ali, católica e evangélica, são antiquíssimas, sim, né? A igreja evangélica ele tem um cemitério onde tem dos primórdios que chegaram na Lomba Grande, por exemplo, a família Tim, que chegou em 1824, estão ali tudo Já foram para lá. Já foram para lá e estão depois enterradas depois ali. E depois estão enterrados ali. Então, hoje é patrimônio histórico lá o É cemitério. lindo o cemitério, eu adoro, o pessoal acha meio funesto assim, eu adoro visitar cemitério, tirar fotos do cemitério. As lápides são histórias, são arquitetura pura, né? Sim, São arte, cultura pura, né? Bom, perguntar para mim, que sou historiador, Tu é filho da Lomba Grande. Isso, exatamente. Eu sempre brinco, sabe, o Rodrigo? Assim, Tu hoje veio para Novo Hamburgo. porque tu é da Lomba Grande. Os caras dizem, onde é que tu é, Aurélio? Não desprezando Novo Hamburgo. Claro. Entendam bem. Eu digo, eu nasci em Lomba Grande, sou lombagrandense, escrevi história de lombagrandense, influenciado por lombagrandense. Os caras, pô, mas tu... Eu digo, não, tradicionalista e gaúcho tem um pouco de bairrismo. Que maravilha. Tinha um hospital na Lomba Grande. Tinha Até o final dos anos 70, começo dos anos 80, eu acho. Tinha um hospital. E aí o que aconteceu também? Esse bairrismo meu fez com que eu começasse a ver por que uma localidade tão antiga não tinha um livro contando a história. É verdade. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo e para ti, nós temos uma rica bibliografia sobre a história da imigração alemã. Mais de 50, 60 livros. Tu não acha um específico sobre Lomba Grande. Aí eu escrevi isso e dei essa entrevista no podcast do nosso amigo, o pastor Heitor, e aí um genealogista lá de São Leopoldo me escreveu no WhatsApp.
Strack, como ele me chama. A localidade, tu tem razão, a localidade de Lomba Grande ficou esquecida. Ela ficou fora da história. Para vocês entenderem a magnitude que ele disse, e resumiu isso. Então eu, através desse meu livro, resgatei isto e estou tentando potencializar a identidade cultural de Lomba Grande. Porque, como tu disse no começo, muito bem disse, hoje saiu uma reportagem há poucos tempos no Jornal do Comércio, um oásis no meio da região urbana, que é Lomba Grande. É um oásis. Só que esse oásis, poucos conheciam a história. E colocando esse meu livro, as pessoas, tem mais de 280 fotos antigas, né? Isso também, vamos dizer assim, criou um sentimento de pertencimento, né, à nossa localidade Lomba Grande, e nos orgulha muito também, vamos dizer assim, agregando a Novo Hamburgo com a Um dos história. capítulos mais lindos que tem da história de Lomba Grande tem a ver com a criação de uma sociedade tradicionalista gaúcha, ou seja, de uma outra cultura e tradição, antes mesmo de nós termos o movimento tradicionalista gaúcho. Isso aí é outra coisa Isso é interessante. lindo, né? Isso é muito. Em 1938 nasce a nossa sociedade, né? Que o pessoal gosta de ir lá gostava de ir lá dançar nas terças, né? Em seguidinha vai estar tudo redondinho de novo e a gente vai poder fazer festa na terça-feira, no sábado, na sexta, certo? Os rodeios maravilhosos, né? As gineteadas maravilhosas que temos lá. Agora, essa vontade de se reunir por uma alemoada, né, Strack? Por uma Que alemoada. diz assim, não, nós somos gaúchos. Exatamente. Nós temos orgulho de sermos descendentes de germanos, mas nós somos gaúchos. Exatamente. De assumir o sentimento terruinho da pátria que acolheu, né? Exatamente. Aproveitando o teu gancho, eu gostaria de mostrar aqui para quem está nos assistindo, esse é o meu primeiro livro, né, lançado em 2005, Sociedade Gaúcha e Lomba Grande, 67 anos de história. Aqui a gente fez um resgate histórico desta entidade que na cronologia, ela é a quinta mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, né, na cronologia. E hoje ela é a segunda mais antiga em atividade, ainda tem uma de Pelotas que é antecessora, né. Agora, como tu bem disseste, né, já que teu pai foi tradicionalista e tu gosta da tradição, né, Rodrigo? A Sociedade Gaúcha e Lomba Grande, ela nasceu praticamente 10 anos antes do movimento tradicionalista gaúcho, fundada por 22 alemães, né? E com uma modalidade chamada de lança ao couro, que um santacruzense que veio de Santa Cruz trouxe para Lomba Grande, seu Serafim Raubert, que está nesse livro, que também poucos conhecem, né? Então, nós fomos premiados pelo movimento tradicionalista gaúcho, por quê? A gente fala muito em tradição, vai nos bailes, come churrasco, faz toda aquilo que o gaúcho gosta, né? Mas na hora de escrever o que realmente as entidades fazem na cultura, a gente é omisso. Então, esse gancho a gente pegou e tive a oportunidade de escrever este livro. E uma coisa muito importante que o pastor William Rotermund, que adorava Lomba Grande, que ia a cavalo 3 vezes por semana para Lomba Grande, lá nos idos de 1870, escreveu nos livros deles. Gauchada, amem sua Heimat, sua pátria, sua querência. Então, para mim, isso é o que toca, unir a tradição gaúcha com a querência que o gaúcho ama, junto com as tradições alemãs, né, Rodrigo? Veja como é bonito isso. É lindo, maravilhoso. Agora nem tudo aqui são flores nesse espaço, tá? Eu tenho uma provocação para te fazer. Pois não? Como é que foi aquele negócio lá no início dos anos 90 de Lomba Grande dizer assim, não, nós não queremos nos emancipar? Vamos conversar sobre isso e sobre Lomba Grande, conta a sua história na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Aurélio Strack.
Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o escritor, né, o historiador, tradicionalista antes de tudo, historiador não de formação, mas de paixão, Aurélio Strack, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, faculdades INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator, feiras e eventos, vem aí a 0 grau, de 15 a 17 de novembro, no Serra Parque, em Gramado, e o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Abraço ao nosso querido Moacir. O Aurélio é sobrinho neto do seu Afonso Strack, que dá nome a uma das principais avenidas da Lomba Grande, né? Exatamente. Junto com o Algaier e a Strack, ali as duas estradas, eu acho que asfaltadas que levam realmente. Que por muito tempo foram a ligação de São Leopoldo, de Porto Alegre, com Campo Bom, inclusive, né? Porque o Novo Hamburgo estava alijado desse processo, né? Eu tinha um rio que separava. Em 1940, quando o Lomba Grande passou para Novo Hamburgo, nós não tínhamos ligação direta com Novo Hamburgo, não. Foi ter final dos anos 70, né? Exatamente, final dos anos 70. Com o seu Nelson Ritzel, né? Com o seu Nelson Ritzel. Começou pelo Miguel Schmitz e foi terminada a obra ali da integração, né? Exatamente, integração. Estrada Leopoldo Petri. Exato, Leopoldo Petri. Porto das Tranqueiras, lá que foi feita a ponte. Porto das Tranqueiras. Porto das Tranqueiras. Ponto das Tranqueiras. Te fiz uma provocação onde nós íamos para o intervalo. Lomba Grande não quis, então, ser emancipada? Como é que é essa história aí? Há controvérsias. Início dos anos 90 foi um período, final dos anos 80, pós-Constituição, né? Sim. Começo dos anos 90, tivemos uma grande quantidade de municípios criados em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul tinha 333, se eu não me engano, coisa que o vale, e foi a 497 municípios, não todos naquele momento, mas nos momentos imediatamente seguintes. Foi uma grande onda de perguntar para as populações. Vocês gostariam, claro que viam os movimentos emancipacionistas locais, né? Claro. Vocês querem permanecer conectados onde estão ou vocês querem ser um município, né? Eu vou começar assim, Rodrigo. Em vez de dizer que tu me colocasse numa saia justa, eu vou dizer que me colocasse uma bombaça justa. Como bom tradicionalista gaúcho. Como bom tradicionalista que a gente é. Em 1989, nós tínhamos em Lomba Grande uma associação de moradores fortíssima. Eu participei dessa. Tinha uma presidência, as pessoas locais engajadas a favor do sim. Foi na época que apareceu um jornalzinho chamado O Lombagrandense, datilografado, né? E aonde moradores de lá publicavam notícias e onde foi dado espaço para o sim, que era a favor, né? E para o não. Claro que a tendência para o sim, por ser da diretoria da associação, sempre foi o nosso objetivo principal de emancipar a Lomba Grande. Tu era um emancipacionista, Aurélio? Sempre fui. Achava que para se desenvolver, Lomba Grande tinha potencial, né? Mas, como eu disse antes, o não se apegava muito à questão que Lomba Grande não tinha indústrias, não tinha renda própria, o maquinário que tinha para os colonos, porque era uma colonização alemã, colônia agrícola, rural. Pequenas propriedades. Pequenas propriedades. Familiares. Né? Familiares, né? Não havia aquele assim, vamos dizer assim, uma vocação para retorno de impostos, né?
Então, esse era, vamos dizer assim, o que o não colocava. E claro, né, temos que ser bem sinceros, né? Na época, a prefeitura, o poder político de Novo Hamburgo não queria perder Lomba Grande. Esta Fez é a verdade. campanha contra a emancipação. Fez campanha contra a emancipação. E É verdade que teve gente que deu endereço lá de Lomba Grande, chácaras e sítios, para poder votar o não no plebiscito? eu não posso afirmar isso. Eu não sei essas informações, mas houve muita coisa que aconteceu muito estranha. Porque a diferença de votos foi pequena. Sim, foi pequena. Foi pequena. E teve, quando teve uma urna lá na Sociedade de Atiradores que a Justiça Eleitoral não permitiu que fosse aberta, uma confusão muito grande e que até hoje não está esclarecida. Nunca mais se descobre a verdade dos fatos aí, né? Se descobre. Na tua visão, dá tempo ainda, há interesse, há ânimo ainda de transformar a Lomba no município? Olha, eu vou ser bem sincero, na gestão atual, né, da prefeitura, a Fátima Daut, né, que é muito ligada à Lomba Grande, ela gosta de Lomba Ela Grande. prestigia muito, inclusive, os eventos, os encontros na Lomba. Muito, né? Ela teve um olhar que Lomba Grande merecia, né? Por não ter votação expressiva de população, a população hoje que vota talvez 10, 12 mil pessoas em Lomba Grande, né? Isso, eu sempre digo, não atrai muito porque nós não conseguimos nem ter a união no nosso bairro hoje para eleger um vereador. É verdade, nunca tem um vereador da Lomba, né? Não. Nós já tentamos, chegamos perto lá, mas sempre tem uns dissidentes lá que, enfim, né? Então, eu não vejo hoje mais aquele fervor, aquele ânimo que eu vi em 89 e 90, de debates acalorados. Mas aí ser um bairro rural e, claro, cada vez mais um bairro de desenvolvimento turístico, né? A gente vê também especulação imobiliária tomando espaço, né? É claro que a área, como a gente já falou, ela é gigante, tem muita área verde na Lomba. É um lugar queridíssimo de passear. As pessoas descobriram para esporte de aventura, para caminhadas, para andar de bicicleta. Tudo lá é muito gostoso, muito bonito, né? Os restaurantes cada vez mais qualificados, estalagens, né? Pô, artistas internacionais que vêm, que ficam numa hospedagem maravilhosa que tem lá incrustada no meio da mata, né? São cenários lindíssimos, né? Essa vocação que tem para o turismo, vocês lombagrandenses, acima de tudo, veem com os bons olhos ou gostariam de ter um desenvolvimento industrial, coisa que o valha, né? Não, na minha visão, né, essa vocação veio para ficar do turismo rural. Tem muito valor isso, muito né? valor. Acrescido do turismo cultural, porque eu estou agregando a cultura, a história, porque hoje, lá na Lomba Grande, por exemplo, a igreja evangélica é uma das primeiras que foram construídas, não atual, mas 1834. Imagina. Talvez seja a segunda, a primeira talvez seja Campo Bom. Acho que Campo Bom ainda... É a primeira. Mas nós tivemos uma igreja de barro lá em 1800. Então, se nós unirmos esse turismo cultural, no despertar de conhecimento da história, né? Mas com certeza o turismo, vamos dizer assim, rural, tem muito empresário de fora investindo em vários segmentos. Tem muita coisa pronta para acontecer, várias acontecendo já, várias estourando aí, tivemos vários eventos que foram criados agora, vários espaços. Exatamente, e isso faz também com, vamos dizer, os agricultores de lá, por exemplo, que fabricam lá uma cuca, uma chimia, uma linguiça. Coisa boa. Coisa boa, né? Ele não gosta disso. Casa né? das Cucas ali é maravilhosa. Aquela Casa das Cucas, o movimento o Café que tem... Colonial da Lomba, nosso amigo Clemente, grande abraço também. Exatamente. Clemente está... O Bar Central. O Bar Central. É delicioso comer em Lomba Tem Grande. gente de Porto Alegre comeu a Ala Minuta, a famosa Ala Minuta. Maravilhosa. As terças-feiras da Sociedade Gaúcha Lomba Grande, que agora, dia 26, vão estar retornando. Opa, boa notícia. Boa 26 notícia. de outubro agora. Com o João Luiz Correia, com todos os começa muito protocolos, todo mundo com comprovante de vacinação. O almoço dos domingos lá do Roxo, né, da Sociedade Atiradores. Domingo, para passar naquela nossa avenida, eu vou te dizer uma coisa, meu. Tá linda, difícil. Né? Coisa linda. É. Aurélio, quando nasce a vontade de contar essa história? O que tu
Porque, claro, quando a pessoa pesquisa e escreve, ela tem que abrir mão de um monte de histórias, de um monte... Como tu conseguiu construir Lomba Grande conta a sua história? O culpado é esse primeiro livro, que quando eu comecei a escrever isso é que nem cachaça, tu toma uma vez, tu vai querer sempre tomar, nem que for um Schluck, que nem diz o alemão, né? Então, quando eu fiz a pesquisa para começar isso aqui, começou a me abrir o horizonte. Tá? E aí a dona Clarice Becker, Querida, saudosa Clarice. que ela me encontrava na feira, sabe? Aurélio, tu escreveu o primeiro livro, vamos escrever um livro sobre Lomba Grande, que não tem. E ela me disse, então a senhora começa, eu lhe ajudo. Aí ela começou a rascunhar lá e faleceu. Aí eu disse para ela, bom, agora está na hora de eu pegar isso aí e tocar. Mas eu também fui, como eu falei antes, fui influenciado pelo Thelmo Lauro Miller, né, por um Conceição, que já tinha escrito um livro sobre Itaimbé. Né? Então, que é uma localidade maravilhosa da Lomba. Localidade. Uma igrejinha linda lá no São João do Deserto, é ali? A igrejinha que tem? Tem São João do Deserto, São Jacó e Itaimbé. São João do Deserto é que tem uma igrejinha muito bonitinha na frente da nova, né? Tem uma antiga ali maravilhosinha. E tem uma foto dela aqui no meu livro, lá de 1000 e pouco. Né? Então, isso fez com que eu disse, não, comecei a fazer uma pesquisa com 30 pessoas mais ou menos, vamos dizer, mais experientes, com uma idade um pouco mais avançada, para captar isso. Comecei a pesquisar em livros. E aí, nas bibliografias, eu via que nos livros diziam uns trechinhos sobre Lomba Grande. E eu fui separando aquilo e pensando. Então, a minha função foi interligar esses fatos e colocar isso no papel. Quando eu comecei a escrever, né, deu tanto material que eu digo, parei em 280 páginas, 280 livros. O cara da UX, Aurélio... Tem que fazer a parte 2 agora. Quem sabe. Então, eu acho que a parte 2 vai sair, porque o que a gente quer? Eu amo Lomba Grande, não preciso dizer, gosto muito da história de Lomba Grande, e eu acho que quando a gente faz uma coisa com amor, a gente consegue continuar isso. Preciso te contar uma coisa, tá? Nós todos amamos Lomba Grande. Então, tu tem a qualidade de ser filho da Lomba Grande, mas nós todos amamos. É maravilhoso estar lá. Evidentemente que a gente vai destrinchar esse livro e convido todos. Como as pessoas fazem para adquirir ele, para acessar esse livro? Ou entre em contato comigo, né, no meu celular, eu posso deixar aqui, não sei se eu posso falar. Podemos deixar, sim. E também lá tem a Estância do Churrasco, no centro da Lomba Grande. Ali. Querida Nelce Horst, beijo. Essa aí. Nelce, ela mandou um abraço para ti. Poxa, querido. Que ela disse, eu digo, eu vou estar lá no programa do Rodrigo. Grande amigo. Então ela está lá no Lomba Grande agora, parceira também, e ela está com meus livros fazendo a comercialização. Muito bom. O cara já vai comprar uma bombacha, eu já compro o livro. Eu adorei conversar contigo, evidentemente a gente podia destrinchar aqui, mas fica o convite. Eu quis ouvir hoje a palavra do lombagrandense, como eu já falei, a gente fala muito pouco da Lomba Grande. Em alguns momentos, alguns lombagrandenses especiais que estiveram aqui com a gente. E hoje poder contar, sobretudo, essa boa nova, desse lançamento que tu tens, né? Foi feito agora, setembro? Em agosto. Agora, dia 22 foi dia do folclore lá na Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Como é que está a patronagem do CTG? Eu sou que já foi patrão do CTG, né? A patronagem da nossa sociedade, né? Hoje nós temos um patrão, Sidney Gochorowski, até eu gosto com ele, que ele disse assim, um polonês patrão de uma sociedade alemã, né? E gaúcha. Então a gente está com ele, uma pessoa fantástica, junto com a equipe, e a gente está lá, como diz, dando sustentação, sendo um pilar lá para ajudar, e está muito bem, uma entidade que... em virtude da pandemia, né, a gente não conseguiu fazer mais os nossos eventos, como todo mundo, né? Mas graças a Deus achamos outras alternativas de sobrevivência. E agora retornando à vida normal, dia 26, com o João Luiz Correia, 400 ingressos limitado, tem que estar vacinado. É enorme, né? Vamos lembrar que está falando em 400, mas sim, ela tem enorme. Maior, mas nós limitamos em 400, Isso. Tem que estar todo mundo vacinado, né? E estamos seguindo todo... Com janta. Com janta. Quem não quer dançar, tem vergonha, ou não gosta nem de ver os outros dançar. É lindo só ver os outros dançar, já é muito bonito. Dançar melhor ainda. Agora, só janta já vale a pena. É uma comida campeira com churrasco, né? Com aipim. Com aipim, aquela feijoada, carreteiro. Maravilhoso. Aurélio, muito obrigado pelo carinho, adorei conversar contigo. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Gravamos juntos aqui na mesma semana, alguns de família, do Felipe com o Brown.
E agora a gente falou menos do livro, mais da Lomba Grande, mas fica o convite para que todos conheçam, leiam. Lomba Grande conta a sua história por um lombagrandense, né? Obrigado, querido. Muito obrigado, agradeço a todos e convido a todos para fazer uma viagem no tempo e leiam um livro. Esse fala muito de história, fala desses primeiros anos, né? Sim, De tudo, 1788 1800. até o começo dos anos 1900, metade dos anos 1900. Por volta de 1960. Aí A história essa do plebiscito fica para o segundo ou para o terceiro livro. Quem sabe. Hoje, numa conversa de peso, que tradicionalista, em primeiro lugar, escritor, pesquisador, Aurélio Strah. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.